eu vou dar um bom dia para ele e perguntar para ele de cara se tem coisa pior do que a gente segurar um espirro. Aloysio Andrade, psiquiatra, homeopata, bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Bom dia, doutor. Alegria estar aqui pela primeira vez no ano com vocês, então vou me permitir, Eduardo, antes de falar do espirro, de desejar os 5 pontos que eu considero fundamentais para que a pessoa tenha uma vida de boa qualidade. O primeiro, Eduardo, está no polegar, que é a saúde. Por que eu falo primeiro? Porque a saúde é que é a base para todo o resto. E o polegar é o único dedo que a gente chama de oponente. Ele consegue encostar nos outros todos e é por causa do polegar que nós conseguimos escrever, que nós conseguimos nos tornar humanos e não só primatas, né? Então, saúde, paz, a paz interior, né, Eduardo? E a meditação vai estar falando bastante sobre isso, porque a paz exterior está muito difícil, né, Tânia? O mundo não só impede guerra, mas está em guerra, né? Então, a saúde, a paz interior, o amor, menos o amor bandido, né, Eduardo? Que o amor bandido não é amor, é bandido, né? Então, isso aí nós tiramos da lista, tá, Tânia? Então, paz, saúde, amor, alegria e prosperidade. Aí quando a pessoa me pergunta, Eduardo, por que você põe a prosperidade no dedo mindinho, no menor? Porque se você tem saúde, paz, amor, alegria, o dinheiro é um complemento, é o lustro que você dá para ter um sorriso mais brilhante, que nem a Paula está apresentando aqui e vai falar com vocês daqui a pouquinho. Ô, doutor, eu tava ali no meio digital, vi uma vontade de espirrar, e, puxa, no meio de 20, se eu espirro ali, a turma pede para morrer com a Covid. Então eu corri pro banheiro, segurei, acabei de conversar, eu acho que o banheiro, ele escapou. Passou na hora. Mas espirra e não segura não, né, doutor? Porque quando passa da hora, é difícil a gente voltar. A defecação também tem isso, Eduardo. Quando dá vontade de fazer um cocôzinho, você tem que aproveitar aquele momento, porque senão volta e trava. E o espirro travado, ele fica ali de butuca, fica ali de olho no você. Na hora que você menos pode, aí é que ele aparece, e aparece de uma vez, porque fica revoltado de ter sido travado. Ô, Aloysio Andrade, do ponto de vista emocional da Ana Hickman, o que é que dói mais? Pagar os 15 conto ou ficar livre do infeliz? A gente fica pensando, Eduardo, como era essa relação, porque existem 2 tipos de troca entre as pessoas, as trocas concretas, objetivas, palpáveis, mensuráveis, né? Aquilo que dá para medir, e a troca sutil, que é como você fica enquanto está com a pessoa, como você fica depois que a pessoa sai de pé de você, se você sente saudades, se você sente alívio, né? Então, a relação é difícil de medir essa parte sutil, mas a questão da juíza estabelecer que porque a Ana é mais bem sucedida financeiramente, ela tem que bancar o ex-marido, eu entendo que ele tem que provar que ele está na rua da amargura, que ele está na beira da miséria, porque fora isso não justifica, né, E Tânia? ele tem força laboral. Ele ainda tem força laboral, né? Pois ele não é velho, é. assim, né? Que não dá conta, não tem doença. Deve ser muito triste pra ele. Pensa você ser sustentado. Gente. E o mais doido é que ele é discípulo acusado de violência fracassado. Talvez doméstica, ele né? tenha argumentado que ficou tão sentido com a separação, ficou tão carente, que é uma indenização por perdas e danos morais. Assim, puxa vida, você me derrubou, você puxou minha escada, você, né, me deu uma rasteira. Não tem outra justificativa que não essa sutil, não, porque de concreto, gente, um marmanjo nessa idade, nesse tamanho, né, ficar ali pedindo essa esmola, é brincadeira. Que ele tentou estuprar a vaca, ou até pode ter conseguido, a vaca deu um coice nele, caiu e morreu. Já encontraram ele sem vida por lá, Edu. Plantar o pé, né, Tânia? É lógico. Fala aí, doutor. Era um costume antigo, né? A gente sempre ia falar, mas não com vaca, né? Porque a vagina da vaca é muito larga, né? Era mais comum. Não dá altura ali não, né, doutor? Tinha isso. Agora, o que dava dó é quando o danado adolescente pegava uma galinha e aí Galinha? era a galinha, a galinha que ia embora, né? Que isso? Eu nunca ia falar de galinha, eu já ia falar de égua. Não, a galinha que é apertadinha, né? Isso, gente, coisa horrorosa. Aqui, bom. terrível. E esse desejo com bicho vem de onde? Da testosterona, né? Que é o hormônio masculino e que deixa o sujeito, vamos dizer assim, cego para a lógica e só pensando naquilo. Então, é um desafio para os homens, né, adolescentes, com aquela carga grande de testosterona, fica naquela coisa, pensando, vira até um quadro obsessivo. É um tipo de toque, né? Um transtorno E vira obsessivo crime, né? compulsivo. Esse sentimento, Aloysio Andrade, que eu tenho de que tudo estoura no colo da classe média, doutor. Tânia falou muito bem, porque essa proteção, esse tratamento diferenciado para as classes menos favorecidas é muito adequado e muito compreensível.
Mas a classe média é vista como se fosse uma classe alta, o que não é, né, Eduardo? Então, basicamente, você vê a pessoa que trabalha para pagar contas e chega no final do mês, tá sem nada de sobra, né, Tânia? E aí como é que faz uma reserva, como é que faz uma poupança? Não tem jeito. Então essa questão da estratificação social, ela tinha que ter um estímulo do governo e a gente lamenta, né, Eduardo? Porque o pensamento do governo é um pensamento muito restrito, muito limitado, e ele vai na base da pressão, né? E a classe média, não tinha esse ditado antigo, Fernanda, que dizia que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. É verdade. Né? Verdade. Porque é por conta, né? São 8 horas de expediente, mais o ir e o vir, que vai bater umas 10, às vezes até 12 horas, e aí a pessoa chega em casa, come, dorme, no dia seguinte já tem que levantar para trabalhar, então não tem como se planejar. Eu penso que essa parte social do governo precisa de ser mais ampla, precisa de ser mais bem estudada, para não ficar essa pobre classe média, que não é tão pobre como a classe pobre, mas que se torna tão pobre porque ela não tem essa oportunidade, não tem esse estímulo, não tem essa ajuda do governo, que é o grande pai, Eduardo, porque o volume de dinheiro que o governo arrecada com impostos é um volume muito grande. Daria para fazer projetos sociais mais abrangentes, mais amplos. A Luiz Andrade, a gente sabe que a mobilidade é um problema em todas as grandes cidades do mundo, especialmente no mundo subdesenvolvido. Dizem que no México, por exemplo, é um negócio inacreditável. Cuba eu conheço, Paraguai eu conheço. Agora, tá meio esquisito esse resultado, tá não? A gente estranha, né, Eduardo? Eu sou muito questionador das pesquisas, das estatísticas, porque às vezes a população, a parte da população ouvida não é uma parte que representa a população mesmo, né? Então houve-se um segmento, né? Mas uma coisa é fato, Eduardo, cada vez mais tem sido importante para o trabalhador buscar trabalho perto da sua residência, não é? É uma prioridade que a pessoa tem que ter. Deixa eu ver se aqui no entorno, nos arredores de onde eu moro, no bairro, ou então bairros próximos, se consegue. Porque essa questão de uma distância muito grande faz não só com que o custo seja muito alto, mas também com que o número de horas dispendido no ir e vir comprometa a qualidade de vida dessa pessoa. E aí acaba que, dependendo da profissão, principalmente se for uma profissão mais simples, não tão sofisticada, você consegue trabalho perto de casa, né, Tânia? É possível, né, buscar isso. Se vai encontrar é outra história, mas tem que buscar, é fundamental. Doutor, a meditação é um dos bons caminhos para alcançar? Eduardo, a ideia da meditação, ela é milenar. Ela está além de 4.000 anos e ela vem da antiga Índia, quando as pessoas tinham essa tecnologia. Porque quando a gente fala em técnica, seria para o ouvinte, para o internauta entender bem, são, no bom sentido, Eduardo, macetes que você aprende e que você incorpora ao seu cotidiano. Então, a ideia da meditação é você fazer o esforço para conseguir aquietar a sua mente, conseguir fazer com que durante alguns minutos, não é coisa longa não, tá certo, gente? A gente consegue meditar 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite, é suficiente. A meditação, então, ela busca o quê? Um momento em que você, sem estar dormindo, você está com o seu cérebro funcionando como que se fosse naquele modo, que você coloca nos aparelhos elétricos, nos aparelhos eletrônicos, né? Sem estar no play. Quer dizer, a meditação, ela tem esse objetivo de a pessoa poder mergulhar dentro de si mesmo. Isso é muito importante as pessoas saberem, Eduardo, que o grande desafio da mente é que a mente é composta por 2 instâncias. Pela parte consciente, que entende-se corresponde a 1/3 da nossa mente, que a gente pensa e sabe que está pensando, a gente pensa e sabe no que está pensando. E 2/3 da mente é inconsciente. Por que é inconsciente, é mais do que o consciente? Porque todos os controles automáticos, todos os instintos nossos estão nessa parte inconsciente, que é a parte que funciona automaticamente. E o nosso grande desafio hoje em dia, Eduardo, que é tanto estímulo, é tanta informação, que a gente tem uma coisa que a psiquiatria chama de taquipsiquismo, que é um pensamento atrás do outro, que nem no tempo do telégrafo, aquele né? Então, o taquipsiquismo é um pensamento atrás do outro, um pensamento atropelando o outro, e a mente, ela tem uma tendência a querer funcionar sozinha, fora do nosso controle. Então, aprender a meditar quer dizer aprender a colocar uma certa limitação, um certo controle, uma certa rédea no seu pensamento. Mas isso tem que ser treinado, gente, porque na hora que a gente mais precisa de paz interior,
é uma hora que a gente está passando aperto, que a gente está passando algum sufoco, né, Eduardo? E quando a gente está passando aperto, acaba que o que a gente quer é sair do aperto, né? Então, a gente acaba que no cotidiano, a maior parte de nós vive das obrigações, para as obrigações e as curtições. A gente não pensa em evoluir, a gente não pensa nas evoluções. E no momento do aperto, quando a pessoa está afogando, por exemplo, você não vai dar para ela o telefone de uma escola de natação. Ela precisa de um salva-vidas, precisa de uma coisa mais urgente. Então, as técnicas de meditação começam pelas técnicas de respiração, aprender a respirar, aprender a ter uma postura que facilite, os olhos fechados, para que você possa mergulhar dentro de si mesmo, mergulhar no inconsciente, Eduardo. E o inconsciente é como uma grande caverna, que você, para entrar, você precisa de técnica, você precisa de ter uma lanterna, você precisa de ter uma corda, você precisa de ter uma bússola, você precisa de ter um mapa, né? Então, essa tecnologia tem um livro bem antigo e bem simples, mas muito contributivo, chama Yoga para Nervosos. Yoga é uma palavra com Y, tá? O professor Hermógenes é o autor desse livro. Então, Yoga para Nervosos, você entra na plataforma na estante virtual, pede lá o boleto com código de barra para pagar através do seu banco, pelo telefone, e ele chega pelo correio. No Yoga para Nervosos, o professor Hermógenes dá essas técnicas básicas, porque não adianta você sentar para meditar se você não tem essa tecnologia, essas ferramentas. Porque na hora que a gente senta para poder meditar, se você não tem um preparo, se você não tem um estudo anterior, parece que a cabeça da gente ferve. Eu até brinco de falar, parece que você escolheu uma boca de um formigueiro, de formiga lava-pé, aquela que mais pica, porque você fica aflito. Você senta para ficar tranquilo, você senta para poder pôr sua mente em paz e acaba que você fique agitado, você fique tumultuado. Então a meditação é uma tecnologia muito antiga, ela é simples, ela não é fácil, porque toda vez que a gente para ficar dentro da gente ou para ficar com a gente mesmo, a gente estranha, porque nós temos uma vida que é voltada para fora. É uma vida sempre para fora, por isso que tem gente que nem consegue tirar férias, tem gente que não consegue fazer esse silêncio interior, porque o silêncio interior dá trabalho. Mas essa proximidade com você mesmo, essa proximidade com o seu inconsciente, vai te trazer essa possibilidade de uma paz interior. Clarice Lispector tem até uma expressão que descreve bem, Fernanda, ela chama de plenitude sem fulminação. Plenitude sem fulminação é você se sentir bem consigo mesmo sem estar agitado, porque a gente usa a agitação como uma forma de comemorar a vida, né? Quando é que você está bem? Quando você está a 1000 por hora, né? Eufórico, exatamente, né? Então é importante a gente fazer 5 minutos pela manhã, 5 minutos à noite, né? Para iniciar o seu dia, fazer um mergulho dentro de si e chegar à conclusão, Eduardo, que é também da antiga Índia, de que o corpo físico é um templo onde Deus habita como em nenhum outro lugar. Por isso eles não se comparam, porque cada pessoa carrega em si, é como se fosse uma unidade espiritual. Então, quando a gente consegue fazer essa aproximação consigo mesmo, essa vivência de paz interior, ela aumenta muito a possibilidade de ocorrer. Mas tem que treinar, tá certo, gente? Então, vamos lá. O livro do professor Hermógenes, Yoga para Nervosos, Yoga com Y, para poder fazer esse treinamento. E daí, então, quando você conseguir ter essa paz interior, aumenta a chance, Eduardo, de você ter os cliques, de você ter os eurecos, os insights, para ver o que a sua vida espiritual, e não estou falando de religião não, tá certo, gente? Estou falando de uma conexão com o plano espiritual, fazer vamos dizer assim, a construção da percepção, Eduardo, de que viver é muito mais só do que comer e defecar, beber água, urinar e trabalhar e pagar a conta. Mas é o que mais? Assim, cada um tem que descobrir isso dentro de si. Por isso, investir nas técnicas de respiração e de meditação é uma forma de evolução e que aumenta a nossa paz interior e melhora, inclusive, nosso sistema imunitário, porque quanto mais em paz o nosso cérebro, a nossa mente está, melhora o intestino, onde mora o sistema imunitário, onde estão as nossas defesas, melhor ele funciona. Doutor, tem uma pergunta aqui da Mércia. Meu sonho é parar de fumar. Meditar pode ajudar? Claro, porque como a meditação é uma técnica para você ir controlando os seus desejos, né, os seus instintos, as suas fissuras, então você consegue, com o passar do tempo, você consegue colocar rédeas no seu desejo, no seu pensamento. E a ideia é que você consiga construir, quando você quer deixar algum hábito, seja de bebida, seja de cigarro, seja de outras drogas, de calmantes, é você construir um raciocínio, fazer um jogo mental, Fernanda, de acreditar que o prazer do não prazer pode ser um prazer maior do que o prazer do prazer.
Ou seja, você repetir aquilo que você já vem fazendo há um tempo e que você sabe que te dá um determinado nível de prazer, mas que não passa disso, tanto é que você tem que fumar de novo, você tem que beber de novo, né? Então, quando você se convence que o não fazer pode te acrescentar mais do que o fazer, você então está no caminho para construir uma vitória sobre si mesmo, sobre os instintos, sobre esses desejos que o nosso lado instintivo, Eduardo tem falado direto isso aqui com os internautas e ouvintes da Itatiaia, que a nossa base material, carnal, que a nossa base animal, instintiva e infantil é comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. Ô, Viegas, você sabe quando o entrevistado está falando algo interessante, quando os meninos ficam igual os dois estão ali, ó, só o senhor paralisado olhando pro doutor. Doutor, pra gente fechar a prosa, agradecendo muitíssimo a sua generosidade, o senhor falou há pouco aí que cada um de nós é uma unidade espiritual, certo? Que Deus habita em cada um de nós como em nenhum outro lugar. Então, cuidar da saúde, da higiene e da estética é uma forma de honrar a Deus. Olha que legal. Isso aí combina, veio na minha mente na hora. Quando se pergunta ao Almir Sattler como é que ele fez tocando em frente, é um negócio do outro mundo de boa, ele costuma falar assim, intuí, sentei e veio. Cada um de nós é unidade espiritual, disse agora há pouco a Luísa Andrade. Isso bate com cada um de nós, carrega o dom de ser feliz, que está na música tocando em frente, é a mesma coisa, né? Exatamente, a inspiração, ela vem justamente de onde? De um lugar que você não conhece, que você não sabe de onde que é. É uma conexão que nós temos com o plano espiritual. Qual que é o seu Instagram? @Aloysio Andrade, psiquiatra. Ô, Castro, como você bancou rápido, aí você já tá com a música. Eu senti que você foi aí, não foi? Não, né? Você é incompetente, né? Eu pensei que você tinha achado a música, que eu ia agradecer ao doutor. Doutor, abraço até sexta que vem. Até sexta, e deixar aqui um abração para Aline Calisto, que aniversariou ontem, fez uma festa lá na Savassi, né? Isso. E já preparar, porque tá na fase do pré-carnaval, então é hora de trazer a Aline Calisto aqui para conviver conosco. Ela é uma querida. Achou, Castro?